Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sempre é motivo de muita alegria poder estar aqui com vocês, fazendo aquilo que eu amo fazer, refletindo sobre a palavra do nosso Deus. E hoje, como o Pedro bem falou, nós damos fim à campanha de missões mundiais, mas isso não significa que nós deixamos de cooperar com Deus na sua missão. Isso não significa que nós vamos deixar de orar por pessoas para que elas possam conhecer a Cristo Jesus. Isso não significa que nós vamos deixar de investir na obra missionária. Significa que nós vamos continuar fazendo da mesma forma, mas também daremos ênfase a muitas outras necessidades que nós temos como igreja. Mas pensando um pouco acerca da missão de Deus e do movimento missionário, eu gostaria de pensar com vocês sobre verdades que elas são fundamentais na nossa caminhada cristã, para que nós possamos entender cada vez melhor qual o nosso papel e o que Deus tem feito ao longo da história da humanidade, nos dando a oportunidade de participarmos da sua missão. Então, para que nós possamos iniciar essa reflexão, eu gostaria de fazer aqui a distinção de alguns termos que essas afirmações que eu hei de proclamar, elas podem ser encontradas no livro A Missão do Povo de Deus. Perceba que missão é tudo aquilo que Deus está realizando na história da humanidade para cumprir o seu propósito eterno. E nós bem sabemos qual é o propósito eterno de Deus. Nós vemos isso muito claramente ao longo da narrativa bíblica, mas também nós podemos perceber no capítulo 1 de Efésios, que Deus está fazendo convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas. Ou seja, Deus está atraindo toda a criação para si. Dessa forma que Ele atrai a criação, Ele está revelando a sua glória, revelando o seu ser, nos dando a oportunidade de nós termos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, porque nós sabemos que fomos criados para isso. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, ele afirma: porque dele, por ele e por meio dele todas as coisas foram criadas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós sabemos que toda a criação está sendo convergida para Cristo, para Deus. Ele está atraindo todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas dessa forma. Então todas as vezes que nessa noite nós falarmos sobre missão, no singular, nós estamos falando na ação de Deus na história para cumprir o seu propósito eterno. E quando eu falar de missões no plural, ou movimento missionário, entenda que missões ou movimento missionário são todas as ações que nós realizamos como igreja para cooperar com Deus na sua missão global. Então tudo que nós realizamos como igreja faz parte das nossas missões. Se nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, reafirmando a nossa fé por meio de cânticos, por meio da leitura do texto bíblico, nós estamos desenvolvendo a nossa missão. Se nós estamos proclamando o Evangelho, anunciando a mensagem de salvação, nós estamos realizando a nossa missão, cooperando com Deus que está atraindo toda a criação para si. Se nós, como pais ou mães, estamos ensinando os nossos filhos no caminho do Senhor Jesus, para que quando eles cresçam, tiverem consciência, tenham um encontro pessoal com Jesus, nós estamos desenvolvendo a nossa missão ou a missão da igreja. Se nós, como marido ou esposa, levamos o nosso cônjuge para mais perto do Senhor, estamos cumprindo a nossa missão. Se a igreja, a comunhão dos santos, separa pessoas capacitadas para ensinar crianças sobre Jesus, sobre a boa nova da cruz, sobre aquilo que Deus tem feito na história da humanidade, para que essas crianças possam crescer no conhecimento do Senhor, ter um encontro real com Cristo e se tornarem discípulos do Senhor Jesus, nós estamos desenvolvendo a nossa missão como igreja. Então entenda, toda iniciativa que nós desenvolvemos para cooperar com Deus no seu plano de atrair as pessoas e toda a criação para si, nós estamos realizando missões. Nós estamos atuando juntamente com o Senhor. E esse é um privilégio que poucos têm, de cooperar com o Senhor. E Ele nos dá essa oportunidade de sermos cooperadores na missão dEle. Mas para que nós possamos entender um pouco melhor e nos aprofundarmos sobre verdades fundamentais a respeito da missão,
Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 3. Todos encontraram? Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz escola bíblica, todo domingo às 10 da manhã. Vamos fazer a leitura. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz assim, ó: Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você que teria pedido e eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar a água do poço, ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E Jesus lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo: Não tenho marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Versículo 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos com o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram.
outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra e porque o Senhor está nos dando a oportunidade de aprendermos mais com ela nessa noite. Nós pedimos que o teu Santo Espírito possa conduzir-nos nessa reflexão, Senhor, e que as verdades aqui apresentadas possam fazer morada permanente em nossas vidas. É em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amados irmãos, o texto que eu acabei de ler é um texto um tanto quanto longo, mas é um texto que ele traz verdades maravilhosas para a nossa caminhada cristã. E verdades que são imprescindíveis para que nós possamos continuar firmes, buscando o autor e o consumador da nossa fé. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que Deus falou comigo por intermédio desse texto. E nós iniciamos a leitura do capítulo 3 de forma intencional, porque nós percebemos que Jesus, ele está saindo de uma região para outra. Perceba comigo, Jesus, ele está saindo da Judeia, indo em direção à Galileia. E o versículo 4 fala que era necessário ele passar por Samaria. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações interessantes que vai enriquecer um pouco mais a nossa reflexão. Para que vocês tenham dimensão do que estava acontecendo, Jesus estava na região da Judeia. Imagine que a Judeia fosse o altar no qual eu estou, o púlpito aqui. E a Samaria fosse justamente onde está o pessoal ali da mídia, da projeção e do áudio da igreja. Samaria não, perdão, a Galileia, Judeia e lá a Galileia. E a Samaria ficava justamente no meio da igreja. Então, para que Jesus fosse para a Galileia, naturalmente ele passaria por Samaria. Só que temos aqui um problema. Que problema é esse? O texto fala que era necessário Jesus passar por lá. Mas se nós tivermos acesso um pouco a algumas informações que são apresentadas no texto, naturalmente um judeu, cumpridor da lei, de boa fama, ele nunca passaria por Samaria, mesmo que fosse o caminho mais próximo, mais fácil. Por quê? Nós vemos ao longo do texto que João nos mostra que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Havia uma rixa histórica que foi construída depois da morte do rei Salomão. Nós sabemos que quando Salomão morre, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte teve como capital a Samaria. E no ano de 722 a.C., nós sabemos que os babilônicos invadiram Samaria e levaram muitos cativos para a Babilônia. E eles ficaram lá por muito tempo no cativeiro. Mas sobraram algumas pessoas naquela região de Samaria que naturalmente eram judeus. Mas o rei da Babilônia, para que aquele povo não ganhasse força, ele enviou outras nações para ali habitarem. E nesse relacionamento entre aquelas nações e o povo judeu, entre o relacionamento e o casamento entre eles, surgiu um novo povo, samaritanos. E o texto bíblico fala em 2 Reis 17, que eles misturaram o conhecimento de Deus, conhecimento da lei, com práticas pagãs vindas de povos de fora. Então, naturalmente, eles se corromperam. Essa nação que surgiu, por mais que fossem primas ou parentes dos judeus, eles distanciaram-se do Senhor. Então, historicamente, foi-se levantada uma barreira entre judeus e samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos umas pessoas totalmente impuras. E eles não queriam nenhum tipo de relacionamento com esse povo, porque eles perverteram a lei do Senhor, porque eles caminharam distantes do caminho do Senhor. Então, naturalmente, um judeu, conhecedor da lei, conhecedor da tradição, se ele fosse da Judeia para a Galileia, ele procuraria outro percurso para chegar lá. E Jesus era judeu,
ele era conhecedor da tradição, ele era conhecedor desse problema histórico que aconteceu no passado. Mas mesmo assim, ele passou pelo caminho que era o mais fácil, mas era o mais improvável de acontecer. E eu fico me questionando, por que Jesus fez isso? Porque Jesus passou por Samaria, mesmo ele sendo judeu, mesmo ele sabendo que não poderia se relacionar com aquele povo, porque no passado eles foram contaminados, porque no passado eles se distanciaram do Senhor, porque eles possuíam uma condição permanente de impureza, porque se afastaram do Senhor. Mas o texto nos mostra, nos faz perceber a motivação de Jesus de passar por aquele lugar, mesmo que fosse o caminho mais curto. Veja no versículo 4, era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus precisava passar por Samaria. Perceba que, independente da circunstância, que um judeu tivesse que resolver algum problema na Galileia, saindo da Judeia, ele nunca passaria. Mas era necessário Jesus passar por lá. Por quê? Porque ele sabia do encontro que ele teria com aquela mulher. Isso me faz perceber, amados irmãos, que uma única vida importa para Deus, que cada vida é importante para o Senhor, mesmo que a tradição diga que eles estão numa condição permanente de distanciamento do Senhor, mesmo que existam barreiras históricas, culturais, teológicas, mesmo que existam preconceitos, rixas que foram construídas ao longo da história, o Senhor se importa com cada pessoa. Por isso era necessário Jesus passar por Samaria, porque existia uma mulher que precisava ter um encontro com ele. E a gente consegue perceber essa verdade ao longo dessa narrativa bíblica. Então nós podemos perceber que cada pessoa, independente da cultura, independente do que a sociedade venha a dizer, independente dos problemas sociais, dos problemas étnicos, dos problemas linguísticos, essa pessoa importa para Deus. E ao mesmo tempo que isso é maravilhoso perceber que cada pessoa é importante para Deus, eu percebo que eu faço parte dessa pessoa, dessa cada pessoa. Você faz parte dessas pessoas que são importantes para Deus. Isso é maravilhoso. Maravilhoso porque nós podemos perceber que nada na agenda de Deus é o acaso. Nada foi por conta das consequências. Mas nós percebemos que o alcance de Deus, o alcance da nossa vida pelo Senhor, foi um ato intencional dele. Foi um ato de amor, porque a nossa vida importa para o Senhor. Então nós podemos perceber, amados irmãos, que ao longo da história da humanidade, Deus tem atraído pessoas para si. E essas pessoas que Ele tem atraído, Ele tem mostrado que Ele tem atraído porque Ele as ama. Porque cada pessoa importa, porque cada pessoa é importante para o Senhor. E por mais que nós, principalmente nesse período de pandemia, tenhamos vivido tempos difíceis, momentos de luta, momentos de perseguição, momentos de dificuldade, nós talvez podemos pensar que nós não somos importantes, que nós somos insignificantes, que o Senhor não se preocupa conosco. Mas pelo contrário, o texto bíblico me faz perceber que Deus colocou na agenda dele um encontro pessoal com cada um de nós, porque Ele nos amou, nos dando a oportunidade de ter a nossa vida transformada por Ele e para a glória dEle. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós permanecermos firmes e convictos, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que a nossa vida é importante para Ele e que cada vida fora dessas quatro paredes também, de igual modo, é importante para Deus. Então nós sabemos que Deus se importa com cada pessoa e nós podemos perceber essa verdade ou essa realidade ao longo do Evangelho de João. Se nós formos aqui, por exemplo, para o capítulo 5 de João, abra comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. E Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo a verdade. Eu lhes digo verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Pule para o versículo 30 agora. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou.
Pule para o capítulo 6, agora no versículo 38. João 6, 38. Diz assim, ó: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Nós podemos perceber, amados irmãos, que todos são importantes para Deus e que nada acontece por acaso, porque Jesus não foi lá, simplesmente aconteceu encontrar aquela mulher. Nós sabemos que ele veio fazer outra coisa senão a vontade de Deus. E a vontade do Senhor, a agenda do Senhor era encontrar aquela mulher e, por meio da revelação de quem ele era, trazer salvação àquela vida. E é justamente isso que nós vamos perceber ao longo dessa narrativa bíblica. Então eu gostaria de abrir aqui um parêntese, amado irmão. Por vezes nós passamos por inúmeras dificuldades, inúmeras lutas, batalhas na nossa caminhada cristã. E como eu falei anteriormente, nós podemos pensar: Deus não se importa comigo, eu não sou importante para Deus, ou porque isso acontece só comigo. Mas entenda, essas dificuldades, essas lutas, esses desafios que nós temos na caminhada, não é algo exclusivo seu, é algo comum para todos nós na caminhada cristã. E você pode perguntar: por quê, pastor? Porque as dificuldades são comuns na caminhada cristã. O livro de Tiago, no capítulo 1, fala que essas dificuldades, essas lutas, Tiago trata como provações. E o objetivo das provações é nos santificar, é nos tornar maduros e íntegros, para que cada vez mais e mais nós possamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Então, lutas, dificuldades, provações que nós estamos passando diariamente, tem por objetivo não nos fazer cair, mas nos fazer firmes, dependentes do Senhor. Então nós precisamos continuar perseverantes na nossa caminhada. Então até aqui nós entendemos que Jesus, ele quebrou alguns paradigmas culturais, ele quebrou algumas barreiras históricas, porque aquela vida era importante para Deus. E de igual modo, ele nos ensina e ensina aos seus discípulos que nós precisamos vencer algumas barreiras para poder revelar o amor de Deus para as pessoas. Perceba comigo que a partir do versículo 5, Jesus, ele se aproxima no poço, versículo 6, perdão, ele se aproxima do poço, senta-se lá, e o tempo é por volta do meio-dia. Versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É interessante porque lembra que naturalmente o judeu não passaria por Samaria, porque eles não queriam se contaminar. O texto bíblico não deixa claro se Jesus mandou eles irem comprar comida, mas nós sabemos que eles foram. Independente se foi uma ordem ou não, eles sentiram a necessidade de comprar comida. Então, naturalmente, eles precisavam quebrar algumas barreiras que foram construídas na mente deles. Eles precisavam se relacionar com os samaritanos, eles precisavam conversar com aquelas pessoas, eles precisavam comprar comida, e era algo inadmissível para um judeu ter qualquer tipo de contato com um samaritano. Então, mesmo que Jesus não os tenha enviado, Jesus está ensinando que eles precisam vencer algumas barreiras para que eles possam revelar o amor de Deus. Outra coisa interessante é que Jesus chega exatamente ao meio-dia. E ao meio-dia, aquela mulher estava solitária, pegando água. E se nós tivermos acesso um pouco à tradição, à cultura judaica, nós iremos perceber que uma mulher, ela nunca iria sair sozinha para buscar água. Ela iria acompanhada com outras mulheres, e ela iria no momento mais frio do dia, que seria no nascer do sol, onde o sol não estava tão quente. E aquela mulher foi num momento totalmente inapropriado, sozinha. Muito provavelmente porque as pessoas conheciam a vida dela, assim como Jesus a conhecia. Então, naturalmente, aquela mulher poderia estar sendo rejeitada pelo seu próprio povo por conta da sua conduta. Ela não era apta a pegar água com mulheres dignas. Ela não podia caminhar com outras pessoas, porque aquelas pessoas iriam reprová-la por conta do seu comportamento.
Então nós percebemos que o momento foi oportuno, não foi coincidência, foi no momento exato que Jesus queria encontrar aquela mulher. Então nós vemos Jesus tratando a mente dos discípulos a transpassar barreiras para relacionar-se com povos que não eram judeus. E Jesus, ao longo desse texto, ele começa a quebrar inúmeras outras barreiras. E a primeira, uma das barreiras que nós podemos observar também, é que nós sabemos que nas culturas orientais, os homens não podem falar com mulheres em lugares públicos, mesmo que seja sua esposa. Então, era uma ofensa para um judeu conversar com uma mulher em local público. Jesus transpassou uma barreira. E aquela mulher sentiu isso. Quando ele pede água, o que é que ela responde? Como é que, sendo tu judeu, vem pedir água para mim, que sou samaritana? Vemos mais uma barreira aqui cultural. Aquela mulher foi ensinada historicamente que ela não podia se relacionar com o povo de Deus, porque ela era samaritana. Mas nós vemos Jesus seguindo na direção contrária. Eu, judeu, você, samaritana, e eu vou até você pedir água. Eu vou quebrar a barreira que foi construída historicamente para que você tenha acesso à verdade. E nós podemos perceber inúmeras outras questões que foram superadas por Jesus e ensinadas a seus discípulos e ensinaram àquela mulher para que eles tivessem acesso ao amor de Deus. Então o Senhor nos mostra que cada um de nós é importante para Ele, que nós temos valor, que nós temos significado. E Ele quebrou inúmeras barreiras para demonstrar isso. De certa feita também Jesus, Ele quebrou muitas outras barreiras para encontrar essa mulher, para dar a ela a oportunidade de ouvir a boa nova de salvação, de beber da água da vida, em que nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa expressão mais à frente. Mas trazendo para os nossos dias, nós sabemos que somos amados por Deus, nós sabemos que somos importantes, mas também sabemos que cada vida importa. Nós precisamos pensar quais barreiras nós, como igreja, nós, povo de Deus, precisamos superar para revelar o amor de Deus para todas aquelas vidas que são amadas pelo Senhor. E eu posso citar aqui inúmeras barreiras que nós precisamos superar. A barreira econômica, por exemplo. Muitas vezes nós nos distanciamos de diversas classes sociais por conta das questões financeiras. Barreiras culturais, barreiras linguísticas que nós precisamos superar para proclamar o Evangelho. Nós precisamos superar barreiras históricas, de preconceito, de racismo, de discriminação, para que o Evangelho seja proclamado, para que as pessoas que são alvo do amor de Deus contemplem esse amor por meio da pregação do Evangelho. Nós precisamos, amados irmãos, no dia a dia, superar inúmeras barreiras, seja a nossa vergonha de proclamar o Evangelho, seja a barreira que são impostas por vezes nos prédios, nos condomínios. Não pode fazer culto no lugar público, mas na minha casa eu posso proclamar o Evangelho. Então preciso trazer pessoas para ouvir o Evangelho dentro da minha casa. Muitas vezes, não sei se você já ouviu esse discurso de algumas pessoas que dizem: eu não suporto crente, eu não quero ver um crente na minha frente. Então naturalmente a gente já entrega os pontos e não quer nem brigar, no sentido de apresentar o Evangelho para aquela pessoa. A gente não quer nem dedicar esforço orando, porque ela diz que não quer saber de crente. Por quê? Porque por conta de alguma experiência no passado que ela teve, um mau testemunho, uma discussão, um problema. Mas isso foi uma barreira que foi construída não pelo Senhor, porque o Senhor, Ele derruba as barreiras, Ele não constrói. Nós, como igreja, precisamos estar sempre avaliando o que é que nós precisamos superar, para que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo possam desfrutar do amor dele, assim como nós desfrutamos. Nós precisamos continuar avançando. Lembra, a campanha acabou, mas nós não acabamos de proclamar o Evangelho. Nós não cessamos de orar por pessoas. E algo interessante que o texto bíblico nos impulsiona a fazer é porque nós sabemos que não é o nosso discurso, não é a nossa pregação que convence as pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos chamados para desempenhar um papel de comunicador do Evangelho para um objetivo que nós não somos capazes de alcançar, mas o Espírito que habita em nós
Ele pode trabalhar na vida das pessoas. Então nós estamos semeando e clamando ao Senhor da Seara: alcança essa vida. Senhor, derruba as barreiras, me dá estratégias para proclamar o teu amor, Senhor. Me dá estratégias para amar as pessoas que o Senhor ama. Senhor, tira a venda dos meus olhos, para que a minha vida seja um instrumento em tuas mãos para alcançar outras pessoas. Porque nós nos alegramos, porque sabemos, o Senhor nos ama, Ele se importa conosco, mas nós também sabemos que Ele se importa com todas as pessoas. E nós precisamos amar aqueles a quem o Senhor ama. Nós precisamos dedicar a nossa vida a derrubar, a enfrentar barreiras, para que as pessoas venham desfrutar do amor de Deus. Então nós sabemos que somos amados, nós sabemos que nós temos valor para o Senhor, nós sabemos que Ele derrubou inúmeras barreiras para demonstrar o seu amor para conosco e nos dar a oportunidade de nos alegrarmos nele, de vivermos para a glória dele. E o texto continua a nos ensinar: Jesus supera inúmeras barreiras para compartilhar verdades para aquela moça. Perceba a partir do versículo 9, quando a mulher questiona: como sendo o Senhor judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Nós sabemos que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado água viva. E Jesus, ele coloca aqui um novo elemento nesse relacionamento. Ele sai de uma conversa simples, comum, de satisfazer a sede que ele estava, para uma conversa espiritual. Ele está convergindo aquela conversa, aquele diálogo para a glória de Deus. E ele apresenta: se você conhecesse o dom de Deus, se você soubesse quem está falando com você, você que me pediria água e eu lhe daria água viva. E o texto continua. Versículo 14, Jesus diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E eu fico me questionando, o que é essa água viva que Jesus está oferecendo àquela mulher? O que é que Jesus está propondo nesse diálogo? Abra comigo, por favor, sua Bíblia, em João, no capítulo 7, no versículo 37. Diz assim, João 7, 37. No último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que crescem nele. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, mais à frente, no capítulo 7, Jesus faz o mesmo convite que ele estava fazendo àquela mulher: venha até mim e receba o dom de Deus. Venha até mim e beba dessa água viva. E o que é que isso significa? Deposite a sua fé em mim. Deposite a sua confiança em mim. Coloque todos os seus anseios em mim e dependa exclusivamente de mim. Dessa forma você vai experimentar essa água viva, que nós sabemos por meio da explicação de João no capítulo 7, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus está fazendo um convite àquela mulher de render-se a Ele, de entender a sua condição de perdida, entender a sua condição de distante do Senhor, mas reconhecer o senhorio do Senhor Jesus e receber o Espírito Santo de Deus. E esse chamado, esse convite que ele fez a essa mulher, esse convite que ele fez naquela festa no capítulo 7, é o mesmo convite que ele faz a nós nos dias de hoje. Ele diz: amados irmãos e irmãs, venham a mim e bebam, sejam saciados, desfrutem dessa vida que eu posso proporcionar. Se vocês colocarem a sua confiança em mim, se vocês depositarem a sua esperança em mim, vocês serão satisfeitos e usufruirão dessa água viva que é o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo fará morada permanente na sua vida. O Espírito Santo irá transformar a sua vida. O Espírito Santo irá mudar a sua história.
Nós vemos lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 14, nós vemos que a morte de Cristo na cruz, ela rompeu a barreira da inimizade de nós contra Deus, porque os nossos pecados nos distanciaram do Senhor, e o Senhor superou essa barreira, o Senhor derrubou essa barreira para nos aproximar dEle. E como é que Ele fez isso? Como é que nós desfrutamos disso? Por meio do convite que Ele está fazendo: venha e beba, confie em mim, deposite a sua esperança em mim e você será satisfeito. E o interessante, amados irmãos, que no versículos 13 e 14, quando ele diz que aqueles que beberem dessa água nunca mais terão sede, algumas versões dizem serão satisfeitos. Aquele que beber dessa água será plenamente satisfeito, ou seja, não terá necessidade de outras coisas que não o Senhor, será plenamente cheio dele. Ele terá prazer no Senhor, ele desfrutará plenamente de Deus, de forma que ele não mais terá sede existencial e não mais tentará preencher essa sede existencial com tantas outras coisas, com tantos outros enganos que não o Senhor Jesus. Jesus continua fazendo o convite ainda hoje: venha, deposite a sua esperança em mim, deposite a sua confiança em mim e receba o Espírito Santo, e receba a transformação que é possível por intermédio desse Espírito. Creiam em mim e recebam a promessa e sejam plenamente satisfeitos. E algo muito maravilhoso acontece. O que é que acontece quando nós depositamos a nossa confiança nele, bebemos dessa água e recebemos o Espírito? Nós sabemos que o Espírito passa a fazer morada em nossa vida. E nós vemos isso em Efésios, no capítulo 1, quando diz que o Espírito nos cela, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor e que nós somos invioláveis, que o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, que o diabo não mais influencia a nossa vida, porque nós vivemos para a glória de Deus, porque nós estamos sendo atraídos para Deus. Mas algo grandioso acontece. O que é que acontece? Do meu interior fluirão rios de água vivas, ou fluirão águas para a eternidade. E o que é que isso significa? Isso significa que o Espírito Santo, quando ele faz morada na nossa vida, ele produz mudanças internas que trazem impactos externos. O Espírito Santo transforma a nossa vida de tal forma que por meio da nossa vida, por meio da nossa existência, o Senhor começa a mudar a realidade à nossa volta, porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Abra comigo em Efésios no capítulo 3, por favor. Efésios capítulo 3, versículo 16, diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós recebemos o convite, venha e beba, e nós bebemos dessa água, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele nos fortalece no nosso íntimo, ele muda o nosso ser, ele transforma a nossa realidade, porque Jesus fala em João 16 que ele nos conduziria a toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Gálatas 5:22, Paulo fala que o fruto do Espírito é amor. E desse amor vem longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então entenda, quando o Espírito faz morada na nossa vida, ele muda o nosso interior, e essa mudança interior traz impactos exteriores. Por quê? Porque agora não somos mais nós que vivemos, mas Cristo está vivendo em nós. Então naturalmente as pessoas ao nosso redor vão perceber que Jesus as ama da mesma forma que nos ama, porque eles vão ver nas nossas ações, eles vão ver nas nossas atitudes, eles vão ver no nosso testemunho que Deus é grande, Ele tem poder para transformar a nossa vida.
E foi justamente isso que essa moça experimentou. Ela teve um encontro com Jesus, ela percebeu que o Senhor a amava, ela percebeu que o Senhor estava transpassando barreiras para que ela pudesse ser transformada pelo poder do Evangelho. Ela percebeu que se ela bebesse dessa água, o seu interior seria transformado. O Espírito Santo habitaria nela e ela agora seria um instrumento abençoador. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus começou a questionar sobre a vida dela, ela veio-se a Jesus com verdade. Então nós já começamos a perceber a mudança interior daquela mulher. Vai e chama o teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E ele falou, você falou a verdade, porque você teve 5 e o que você está agora também não é seu. Então ela começa a identificar que não era uma pessoa qualquer, que não era um homem qualquer que estava tentando se aproveitar dela, mas ela começou a perceber que aquele homem era o Senhor, que aquele homem era o responsável pela transformação que ela poderia alcançar. E nós vemos ao longo dessa história que ela foi experimentando essa verdade, que ela foi se alimentando dessa verdade, a ponto de chegar a um momento em que ela fica tão extasiada, tão impressionada com aquilo que ela estava ouvindo, que ela volta para a cidade dela e diz, eu preciso falar isso para as pessoas. Eu preciso anunciar àquelas pessoas o que eu vivi agora nesse momento. Venham e vejam um homem que falou tudo quanto eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Será que ele veio nos salvar? Será que ele se importa com a gente? Será que ele intencionalmente quer transformar a nossa vida e transformar a nossa história? E nós percebemos, sim, ele quer. E as pessoas vão até ele em busca de esperança, em busca de um refrigério, em busca de um renovo, porque historicamente elas estavam numa condição permanente de eterna separação de Deus, mas Deus interviu na história delas por meio de Cristo, rompendo as barreiras, indo até eles, mostrando o quanto eles eram importantes para Deus. E nós vemos a partir do versículo 39 que toda aquela cidade foi em busca de Jesus e que o testemunho daquela mulher cooperou para que aquelas pessoas desejassem conhecer a Cristo. Veja no versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Nós percebemos que aquela cidade, ela teve a sua percepção mudada. As barreiras foram quebradas para que elas pudessem experimentar o amor de Deus. E eles contemplaram a manifestação da salvação de Deus em Cristo Jesus. E no final do versículo 42, nós podemos perceber que muitos daquela cidade reconheceram o senhorio de Cristo. Reconheceram que Jesus verdadeiramente era o Salvador do mundo. Você consegue perceber a transformação? Você consegue perceber a mudança? As implicações de conhecer a Cristo? Nós entendemos que somos amados por Ele, que cada vida importa, tanto aqui dentro como lá fora. Nós sabemos que Jesus, Ele derrubou, transpassou inúmeras barreiras históricas, culturais, sociais, para que aquela mulher tivesse acesso ao amor de Deus, para que nós desfrutássemos do amor de Deus. E Ele fez um convite àquela mulher, assim como fez o convite na festa no capítulo 7, assim como está fazendo o convite nessa noite. Venha e beba. E o que é que isso significa, pastor? Coloque a sua confiança em mim. Dependa exclusivamente de mim. Reconheça que você é transgressor. Venha com verdade, que eu serei o Senhor da sua vida. E dessa forma você desfrutará da água viva, que é o Santo Espírito de Deus que faz morada permanente. E quando Ele habita em nós, o que é que acontece? Mudanças internas que trazem impactos externos. Nós começamos a viver, ser conduzidos pela verdade, porque o Espírito Santo nos conduziria na verdade. Ele nos fortalece no nosso íntimo, para que nós venhamos desfrutar do pleno amor de Deus, da altura, da profundidade, da intensidade do amor de Deus. Ele começa agora a mudar as nossas ações. Ele começa agora a mudar a nossa perspectiva. Para quê? Para que nós sejamos um instrumento em suas mãos. Para que nós possamos trazer impacto ao nosso meio, no meio ao qual nós estamos inseridos. E Ele transforma a nossa vida de tal forma
que Ele nos usa para que nós possamos alcançar outras pessoas. E aí está o real sentido da adoração, que nós vimos que a mulher questionou. Os judeus dizem que o local da adoração é em Jerusalém, mas Jesus não. Chegará um momento em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração se dá pelo conhecimento de Deus. A verdadeira adoração se dá pela verdade da palavra, que é experimentada por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, independente de onde nós estejamos, nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Nós temos a oportunidade de engrandecermos o nome do Senhor. Nós teremos a oportunidade de termos as nossas vidas transformadas. Perceba, o impacto produz uma verdadeira adoração. Uma mudança interna que muda o nosso exterior, ele transforma vidas e por meio dessa transformação de vidas, pessoas vão reconhecer o senhorio de Cristo. Ou seja, pessoas vão adorar a Deus verdadeiramente, genuinamente, porque eles adoravam o que não conheciam. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos faz desfrutar de uma verdadeira adoração, uma adoração em verdade, que se dá por meio da transformação do seu Santo Espírito. Então nós passamos a viver como uma forma de adoração a Deus, porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, porque nós estamos sendo transformados, moldados, santificados dia após dia para a glória de Deus, vivendo para Ele, porque nós já sabemos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Vamos orar nesse momento? Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pelo teu imenso amor que nos invadiu, que nos alcançou e nos fez perceber, Senhor, que nós éramos importantes para ti. Importantes de tal forma, Senhor, que o Senhor entregou seu único filho para morrer naquela cruz. Era necessário, Senhor, o Senhor ter marcado um encontro conosco, para que nós tivéssemos acesso a Ti, Deus. Mas nós sabemos que o pecado trouxe como consequência barreiras que nos distanciaram do Senhor. Mas o Senhor não parou. O Senhor continuou derrubando barreiras, superando barreiras, Senhor, para que nós pudéssemos desfrutar do Teu profundo amor, para que nós pudéssemos desfrutar, Senhor, de uma vida íntima com o Senhor, uma vida de relacionamento puro, Senhor, onde nós temos a oportunidade de ter o nosso interior transformado de forma que traz impacto, Senhor, ao nosso redor. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Continua usando a nossa vida, Senhor, continua fortalecendo-nos, para que nós possamos manter os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. Continua nos usando como igreja, Senhor, para cooperarmos contigo no Teu plano de conduzir todas as coisas para Ti. É em nome do Teu Filho amado, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.